Louvado seja o nome de Jesus. João, capítulo 6, versículo do 22 até o 30, amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com os seus discípulos, tendo esses partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graça. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos nós para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhes Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram ele: que sinais fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Amém? Senhor, em nome de Jesus, nós lemos a Tua palavra e nós estamos, meu Deus, em luta, em campanha pela nossa família. Que o Senhor, ó Deus, venha abençoar a meditação desta palavra, falando-nos nos nossos corações e despertando-nos, Pai, para que, em nome de Jesus, possamos, meu Deus, sim, nos fortalecer em Ti e também ter uma casa fortalecida contra todo o mal, Senhor. Sê conosco e fala, meu Pai, no nosso coração, pois nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Os irmãos podem se assentar. Aleluia. É uma passagem aí, irmão, bem distinta, né? E bem importante, e talvez você fale: o que isso talvez possa ter a ver com a família, não é verdade? Mas veja que a palavra de Deus fala que aonde Jesus estava, tinha uma multidão seguindo ele, não é verdade? E a palavra de Deus fala que Jesus então pegou um barco, ele foi para outro lugar, e eles seguiram, chegaram ao lugar e não estava. Chegaram ao barco, não estava, e correram porque Jesus tinha ido para o outro lado. Então, eles correram procurando Jesus até que chegaram em Cafarnaum. E a palavra de Deus fala que quando eles chegaram lá, perguntando para Jesus aonde ele estava, Jesus os questionou e falou: olha só, vocês estão me seguindo, estão me procurando, não por causa dos sinais que vocês viram, não por causa que vocês viram pessoas sendo curadas, libertas de demônios, mas sim, vocês estavam me procurando porque vocês viram o milagre do pão. Vocês viram 5 pães e 2 peixes alimentarem uma multidão de pessoas, e é por isso que vocês estão aqui. Jesus falou para eles. Olha, e aí Jesus deu o quê? Um conselho e falou: olha, trabalhai não pela comida que
que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna. E o que isso, irmãos, tem a ver com a nossa família? O que isso tem a ver com a nossa família é na questão seguinte, que nós, irmãos, o nosso dia, o nosso cotidiano, o nosso trabalho, tudo o que nós fazemos, irmãos, é voltado hoje, na verdade, para as nossas questões e as nossas necessidades físicas, não é? Para suprir as nossas necessidades, para suprir os nossos desejos e as nossas vontades, e nem mesmo só nossas, mas também os desejos, vontades e necessidades da nossa família, da nossa casa, não é verdade? A nossa casa necessita de energia elétrica, porque senão a gente não tem um banho quentinho, senão a gente não tem como assistir um programa de televisão, a gente não tem iluminação, ou não é verdade? Então, hoje se faz necessário trabalharmos e termos um recurso do nosso salário que é empregado para quê? Para a energia elétrica. Temos outra parte do recurso que é empregado para termos o quê? Água potável, encanada, chegando lá na nossa casa, não é verdade? E termos também um tratamento e saneamento básico para os esgotos, não é verdade? Então, tudo isso demanda o quê? Um investimento, valores da nossa parte, e esses valores vêm de onde? Do nosso trabalho, não é verdade? Do nosso empenho, do nosso suor, não é verdade? Então, nós temos, claro, que as nossas necessidades físicas, as nossas necessidades materiais a serem supridas. E é claro que você, assim como eu, nós ensinamos os nossos filhos, não é verdade, da importância dessas necessidades, da importância desses trabalhos, não é verdade? E o que é que a gente deseja então para eles? Qual é a mãe, qual é o pai que não deseja o melhor para o seu filho? Que ele seja o quê? Bem sucedido, não é verdade? Que não passe pelas dificuldades que nós passamos, mas que sim, possa ter uma boa profissão, que sim, possa ter um bom salário, não é verdade? Que sim, possa constituir família, como nós também constituímos, e ser muito bem sucedido em todas as coisas. Mas não é só de tudo isso que compõe uma pessoa ser bem sucedida. Nós devemos sim incentivá-los a se esforçarem, a darem o seu melhor, a constituírem família e ter uma profissão, não é verdade? Assim, para que possam ter as suas necessidades físicas, as suas vontades e desejos supridos. Mas também é importantíssimo nós estarmos investindo na vida espiritual deles, não é verdade? Investindo na vida espiritual da nossa família, não só dos nossos filhos, mas a gente precisa fazer uma análise e ver como é que está a nossa vida espiritual, porque precisa haver o que, irmão? Um equilíbrio na nossa vida. Jesus, ele vem para trazer o que para a nossa vida? Equilíbrio. Então nós temos que ter um equilíbrio na nossa vida material, física, com a nossa vida espiritual. Não pode ser mais para um lado do que para o outro, nem mais para o outro do que para o outro, não é verdade? Porque se eu só der vazão à minha vida espiritual somente, não é verdade, eu vou ter carências nas minhas questões físicas, não é verdade? Nas necessidades cotidianas do lar. E se eu der somente prioridade para as questões materiais e físicas e esforçar-me somente no meu trabalho e assim vai, eu vou ter o que, irmão? Carências na área espiritual, que é o maior déficit que a gente tem visto nos dias
de hoje. Esse, irmão, é o maior déficit que a gente tem. Pessoas, homens, mulheres de Deus na igreja, trabalhadores, irmão, vendo o inimigo agindo nas suas casas. Por quê? Porque estamos cansados demais para investirmos na nossa carreira espiritual. Não é verdade? O apóstolo Paulo certa vez disse isso: olha, eu combati o bom combate da fé, eu acabei a minha carreira, mas na fé eu continuo firme. Olha que coisa. Nós temos que permanecer também firmes na fé, porque a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas são contra as forças espirituais do mal, que entram na nossa casa por coisas e por situações que às vezes a gente nem percebe. Não percebe porque que o filho está mudando o comportamento, não percebe porque que a esposa anda entristecida, porque que o marido anda fechado, porque nós chegamos em casa esgotados, irmãos, de um dia intenso de trabalho, e não resta forças para mais nada. Mas a guerra está aí. Não pense que o inimigo vai deixar de agir, vai deixar de te atrapalhar porque você chegou do trabalho cansado. Muito pelo contrário, ele vai querer agir nas nossas fraquezas, no nosso cansaço, nas nossas limitações, irmão. E o que a gente vai fazer? Como é que a gente vai? Por isso que nós precisamos de Jesus. Por isso que nós precisamos da presença do Senhor. Como tem sido a nossa vida? Como tem sido o nosso empenho? Nós temos trabalhado só pelo que é perecível? Ou nós também estamos trabalhando pela nossa vida eterna? Porque pensa, a gente trabalha porque, poxa, pastor, hoje é necessário a gente ter um celular. A gente não pode estar desatualizado também das tecnologias, das coisas que acontecem. Aí a gente trabalha, não é verdade? E compramos um aparelho de última geração, não é verdade? Um aparelho ótimo para a gente, mas é algo perecível. No outro dia, no outro mês, lançou um outro aparelho melhor, e aquele que você tem já está ultrapassado, não é verdade? É assim com as roupas. Você vai e compra, trabalha e compra aquela roupa da moda, aí passa-se e chega a próxima estação e aquela roupa já está fora de moda, já está ultrapassada, não tem ninguém mais usando, e aí como é que vai ser? Não é assim? É assim para todas as outras coisas. Para isso que existe um marketing nesse mundo afora, não é verdade? Para mostrar para as pessoas que estão ultrapassadas e precisam atualizar os seus eletrodomésticos, atualizar o seu guarda-roupa, atualizar os seus aparelhos eletrônicos, não é verdade? E também se atualizar acerca das coisas que estão acontecendo no mundo. Mas veja que tudo isso, irmão, são coisas perecíveis, não é verdade? Quem é que não viveu na época que o celular começou a despontar, achava aquilo que era a última tecnologia, não é verdade? Você pegava aquele tijolão, né? Parecia um tijolão, colocava aqui, falava com as pessoas e todo mundo. Eu lembro que em casa, quando tocava o telefone de fio, a gente fazia uma briga para todo mundo ir atender. Os irmãos brigavam, é minha vez de atender, o outro não, é minha vez e tal. E hoje, irmão, isso está ultrapassado. Hoje em dia as crianças, irmão, de pequenininho já tem celular, já sabe mexer, não é verdade? Certa vez minha sobrinha disse, ela estava com o celular na mão, eu falei, o que você está fazendo aí? Ela falou que estava fazendo download. As crianças fazem download já faz download das coisas, já sabe o que é, desde pequenininho. E às vezes nós também não sabemos. Mas essas coisas são coisas perecíveis.
que hoje são de última geração, amanhã estão ultrapassadas, mas a vida eterna, irmão, nunca perde o seu valor, não é verdade? O que nós vamos ter melhor para nos empenhar do que na nossa vida eterna? O que nós vamos ter melhor para nos esforçar do que adquirir a salvação? E não só nossa, irmão, mas da nossa casa, da nossa família, não é verdade? Que é onde a gente tem que ser o quê? Missionário. Que é onde a gente tem que pregar a palavra. Que é onde a gente tem que dar o testemunho. Como que eu espere que o meu filho seja um bom crente se ele não vê no pai dele um testemunho em casa? Ou você acha que ele fica olhando para o pastor lá? Ou que ele fica olhando para as outras pessoas que são crentes legais? Não, ele olha para a casa dele, para a família dele. Então, nós temos que dar o exemplo, não é verdade? Como é um exemplo de um bom pai? O filho não vai buscar um exemplo de bom pai no pai de família do vizinho, no pai do amigo, no pai da colega, na mãe do amigo, na mãe da colega. O exemplo tem que ser o quê? Qual que é o melhor pai? Se perguntar, tem que ser, o melhor pai é eu. Qual é a melhor mãe? A melhor mãe é a minha. Não pode ser o do vizinho. Não pode ser a outra. Minha mãe tinha que ser igual àquela. Meu pai tinha que ser igual àquele. Não é verdade? Nós é quem temos que dar o exemplo. E da mesma maneira, às vezes, nós com relação aos nossos filhos. Poxa vida, o filho de todo mundo é quietinho, o filho de todo mundo é comportado, mas o meu filho, misericórdia. Nós não podemos, irmão, nós temos que profetizar na vida deles, irmão. E profetizar o quê? Bênção. Não é verdade? Tinha uma época, hoje isso já está meio que perdido, meio que extinto, não é verdade? Mas as pessoas chegavam no pai, chegavam na mãe, amanhecia, não, acordava, a primeira coisa que fazia era o quê? Benção pai, benção mãe. Ia dormir, não ia dormir antes de benção pai, benção mãe. Não é verdade? Hoje ninguém mais quer saber da bênção do pai e da bênção da mãe, não é verdade? Então, igual Esaú, que vendeu o direito da primogenitura por um prato de lentilha, não é verdade? O que eu quero saber? Do que me adianta a bênção da primogenitura? E falar, não é verdade? Hoje as pessoas estão assim. Do que adianta uma bênção? A bênção vai fazer eu ter o celular mais novo, a bênção vai fazer eu ter aquele tênis que eu quero, aquela roupa que eu quero, aquele carro que eu quero, fazer aquela reforma que eu quero em casa. Mas a maior bênção de todas vai trazer algo que essas coisas não trazem, que é a salvação. A sua salvação, a salvação do seu marido, da sua esposa, a salvação dos seus filhos, a salvação dos seus pais. O que você vai conquistar nessa terra que venha ser melhor do que isso? Será que tem? Mas é nós que temos que manter o equilíbrio da nossa vida material com a nossa vida espiritual. Nós não podemos viver em desequilíbrio, irmão. É verdade? Se eu deixar as minhas finanças desequilibradas, eu nunca vou acertar. É verdade? Aí eu tenho que acertar. O que eu ganho tem que estar em equilíbrio com o que eu gasto, né? Senão o que acontece? Problema. Não é verdade? Se tiver em desequilíbrio, é problema. E o que acontece também na nossa vida espiritual? Nós temos que estar em equilíbrio. Em servir a Deus, em orar a Deus, em buscar a presença de Deus, em clamar a Deus. Eu não posso deixar essas coisas de lado, porque eu vou ser o quê? Presa fácil nas mãos do inimigo. E não pense você que o inimigo está aí, agindo na vida das pessoas por esse mundo afora, né? É só ver nos noticiários, é só ver nos jornais, é ou não é verdade?
Tem o jornal local aí, ó, sim, jornal local. O inimigo está agindo. E nós preocupados somente com os nossos recursos materiais. Nós temos que dar o exemplo. Nós temos que mostrar para os nossos filhos que é importante eles estarem na igreja, que é importante eles estarem buscando a presença de Deus, que é importante eles estarem clamando, que é importante eles estarem orando, que é importante eles estarem colocando as suas vidas na presença de Deus. Por quê, irmão? Porque melhor do que todos nós, melhor do que o que um pai e uma mãe quer para o filho, o Senhor quer muito mais, amém? Por mais que você queira que seja bem sucedido, bem sucedida, por mais que você queira que o seu marido dê certo naquele trabalho, seja promovido, que a sua esposa dê certo também, seja promovida, o Senhor quer muito mais, amém? Então nós precisamos do quê? Buscar. Nós precisamos do quê? Clamar a Ele. Nós precisamos trabalhar em prol da vida eterna, amém? Louvado seja Deus. E quais são os benefícios da vida eterna? Quais são? Às vezes a gente pensa, poxa, quais são os benefícios de eu trabalhar assim? Né? Porque todo trabalho secular, todo trabalho material tem o seu benefício, né? Em uns o recurso é maior, outros têm os benefícios, plano de saúde, plano odontológico, um vale alimentação maior do que o outro. E a gente, quando vai escolher um bom trabalho, é assim que a gente faz, né? A gente vê quais são os benefícios, não é verdade? E quais são os benefícios de eu trabalhar pela comida que subsiste para a vida eterna? Olha aí o que diz no versículo 35 desse mesmo capítulo. O primeiro benefício que a Bíblia está relatando aí, eu separei 4 benefícios aí na mesma passagem, no mesmo contexto, para que a gente possa estar de uma maneira mais implícita trabalhando. O primeiro, no versículo 35, fala assim, ó: declarou-lhes Jesus: eu sou o pão da vida, e quem vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. O que o Senhor Jesus está falando aí? Que o primeiro benefício de a gente trabalhar em prol da vida eterna é justamente a satisfação contínua. Olha que coisa linda essa palavra, porque quantos de nós, na verdade, come, bebe, tem as coisas perecíveis, mas elas perecem, não é verdade? Voltando ao exemplo, por exemplo, de um celular, hoje a gente tem o de última geração, amanhã lança outro, e a gente vai querer aquele de novo, a gente vai querer trocar de novo, e assim também com a melhor roupa, assim também com o melhor tênis, e a gente vai sempre estar querendo. Mas quando eu trabalho em prol da minha vida espiritual, o Senhor derrama sobre mim a satisfação. Você sabe o que é você se alimentar e falar: olha, eu estou satisfeito. É assim na nossa vida espiritual. Olha o que o Senhor falou, que Ele é o pão que dá vida. E se nós nos alimentarmos na palavra de Deus, na presença de Jesus, nós não vamos ter sede e também não vamos ter fome. O que significa isso? Nós vamos estar satisfeitos, nós não vamos ser enrolados pelo inimigo ou enganados. Você está entendendo? Deus é quem vai trazer essa satisfação em nosso ser, em nossa vida, em nossa família, amém? Louvado seja Deus. Então Deus traz essa satisfação que Jesus diz quando nós nos alimentamos na sua presença, ou melhor, da sua presença, amém? Louvado seja Deus. Segundo benefício está no versículo 37, olha aí: todo aquele
e o que vem a mim, de modo nenhum eu lançarei fora. Olha que coisa. Então o que está falando nesse versículo aí? Que o outro benefício é o cuidado de Deus. Por mais que você queira cuidar do seu filho, do seu marido, da sua esposa, cuidar da sua família, você não está em todos os lugares, né? Você está com o seu marido quando ele está no trabalho? Você está com a sua esposa quando ela está no trabalho? Você está com os seus filhos quando eles estão na escola? Você não está todo o tempo com eles, não é verdade? Nós não estamos. Gostaríamos de estar, né? Não tem um momento que a gente pensa, olha, o que meu filho está fazendo uma hora dessa? O que a filha está fazendo? O que o marido deve estar fazendo? O que a esposa deve estar fazendo? Nós não estamos. Nós não estamos. Por mais que a gente queira cuidar bem, nós não estamos em todos os lugares. Mas Deus está. Jesus está e Ele cuida. Aí que Ele está falando, ó, aquele que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. O que significa? Que Jesus vai cuidar com as suas próprias mãos, com os seus próprios braços, não é verdade? E hoje em dia a gente tem visto uma humanidade toda carente desse cuidado de Deus, não é verdade? E por que está carente do cuidado de Deus? Porque não vem até Jesus, não é verdade? Para mim ter o cuidado de Deus, o cuidado de Jesus, Ele disse aí, ó, você precisa o quê? Vir até Ele. Olha o que diz: e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. É o que Jesus fala. Poxa vida, eu quero cuidado de Deus da minha casa, então eu preciso ir até Jesus. Senhor, cuida da minha casa. Olha, eu quero que o Senhor Jesus cuide da minha família. Senhor, olha, eu não sei o que meu filho está fazendo agora, eu não sei por onde ele anda, ele saiu, disse que ia para um lugar, não sei se ele está, se ele não está, Senhor, mas eu sei que o Senhor sabe, cuida dele, não deixa ele fazer nada de errado, não deixa ele se envolver com pessoas erradas, sabe? E Deus cuida, Jesus cuida. Aí o filho chega em casa, mãe, você não sabe o que aconteceu, foi isso, aí você vai ver, poxa, olha o cuidado de Deus. Deus realmente cuidou, Deus realmente livrou. E assim, que diz respeito ao marido, à esposa, toda a família, nós precisamos ter esse empenho. Nós não podemos deixar o cansaço físico de um dia que é intenso de trabalho nos impedir de estar clamando a Deus pela nossa família, não é verdade? Porque da onde tem que vir a nossa força? Nós cantamos aqui, tem que vir do Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Olha aí, nós temos que buscar força, nós temos que buscar alegria no Senhor, nos fortalecer em Deus, para termos esse resguardo, esse respaldo na nossa casa, esse cuidado de Deus para a nossa família. Terceira, olha o que diz aí no versículo 39: e a vontade de quem me enviou é essa, que nenhum se perca de todos os que Ele me deu, pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Então você veja aí que a vontade que a gente está buscando a Deus é que Ele não vai nos deixar perdidos, Ele não vai nos deixar confundidos. Tem muitas situações nos dias de hoje que estão deixando as pessoas confusas. Eles não sabem e não conseguem ter uma opinião por si mesmas, mas a opinião é formada pelo que as pessoas dizem e pelo que a mídia fala. Mas nós, na igreja do Senhor,
temos que ter a nossa opinião formada em Deus. Ah, mas por que a sua opinião é assim? Olha, porque o Espírito Santo falou no meu coração dessa maneira. Porque Jesus ensina na sua palavra que é assim que funciona, que é assim que as coisas são, que é assim que, se eu fizer, eu vou ser abençoado e tudo vai dar certo para a nossa família. E para encerrar no versículo 40, de fato, a vontade do meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer, Filho aí com F maiúsculo, né, se referindo a Jesus, e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então a palavra está dizendo aí que nós temos a garantia da salvação. Não é verdade? Não é como se alguém ou um político garantisse que no plano dele de campanha ele faria isso ou aquilo, e daí ele ganha o seu voto, você vota nele, e ele começa a campanha e não faz nada daquilo que ele prometeu. Não é verdade? Jesus não é assim. Ele promete e cumpre. E qual é a promessa que está faltando se cumprir? Ele voltar e nos buscar. Amém? Então eu preciso ensinar a minha esposa, por exemplo, a crer nisso, a crer que Jesus vem nos buscar para levar para onde, irmão? Um lugar aonde não vai haver mais morte, aonde não vai mais haver choro, aonde não vai mais haver pranto, aonde não vai mais haver tristeza e não vai mais haver dor. Lá aonde Jesus vai nos levar, não vai ter doença, não vai ter enfermidade, entendeu? Ninguém vai estar preocupado com nada mais do que adorar e glorificar a Deus. Veja que lugar maravilhoso para mim, para minha família, para você, para a sua família. Vai ter lugar melhor que esse em todo o universo? Vai ter lugar melhor que esse em toda a face dessa terra? Não tem lugar melhor. Não tem presença melhor do que a presença de Deus. Então, que nós possamos ter esse testemunho em casa. O pai, a mãe, os filhos. Tem filhos que querem ganhar os seus pais para Jesus. Como que vai fazer isso? É através do testemunho de fé. É através de uma vida no altar de Deus. Tem pais que querem ganhar os seus filhos para Jesus. Como que vai fazer isso? Não é verdade? Através do testemunho. O filho não pode achar que o pai dele é uma coisa na igreja e é outra em casa. Ou que a mãe dele olha na igreja, ela fala assim, agora chega em casa, já pronto, já xinga, já fala palavrão. Não é verdade? Não pode. Não pode. Já amaldiçoa os filhos. Nós não podemos, irmão. A Bíblia fala que os filhos são o quê, irmão? São bênção de Deus na nossa vida. E aí o que acontece? O inimigo começa a infringir, a sussurrar no ouvido deles. E a gente começa depois, por causa de algumas condutas erradas deles, a amaldiçoar eles. Não, irmão. Nós temos que repreender o inimigo e continuar abençoando os nossos filhos. Porque é o que eles são na nossa vida. São bênçãos. A família que Deus nos deu é bênção de Deus para nós. Já pensou se você vivesse solo nesse mundo? Aonde é que você estaria? Com o que você estaria envolvido? Não é verdade? Mas infelizmente nós temos essa capacidade, de perceber com
o que é bom para nós quando a gente perde aquilo. Não espere perder o seu pai, sua mãe, para valorizar a família. Não espere perder o seu filho, sua filha, para depois falar: olha, eu devia ter feito mais, eu devia ter me empenhado mais. Não espere perder sua casa, para depois dizer: olha, se eu tivesse feito isso ou aquilo. Não, faça agora, clame a Deus, busque a Jesus, e Ele vai abençoar grandemente a sua vida. Amém? Vamos nos colocar de pé. Aleluia, louvado seja Deus, glória ao nome de Jesus. Empenho, irmão. Nós começamos uma campanha agora para a família. E campanha, o que é? Campanha é guerra. É guerra contra o inimigo. Eu não estou em guerra contra o meu marido, não é guerra contra a esposa, entendeu? Não é guerra contra os filhos. Os filhos não estão em guerra contra os pais. Nós estamos em guerra contra o diabo. Amém? Nós estamos em guerra contra as forças espirituais do mal. Nós estamos em guerra contra os demônios. Eu não posso aceitar a minha casa viver em gritaria, em contenda, em brigas. Entendeu? Eu tenho. Jesus falou que abençoa. Jesus falou que liberta, que restaura, que traz paz. Então eu vou lutar para que a paz de Deus se manifeste na minha casa, se manifeste na minha vida, se manifeste na minha família. Amém? Vamos lutar. Feche os teus olhos. É assim que o crente luta. O crente luta em oração. O crente luta jejuando. O crente luta com os joelhos no chão. E o Senhor envia anjos com uma espada de fogo e repreende todo o mal. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, Pai, na Tua presença nós estamos e queremos agradecer por este dia tão especial. Pai, que o Senhor esteja abençoando, Senhor, as mães da igreja, que o Senhor esteja abençoando a cada um, as crianças, Pai, que estão aqui e as mães não puderam acompanhá-las, Pai, muitas estão trabalhando, Senhor. Abençoa elas lá, Senhor. Elas queriam estar aqui, mas não puderam vir, Senhor. Abençoa elas, meu Pai. Meu Deus, que o Senhor possa fortalecer elas com a Tua mão, com o Teu poder, com a Tua graça. Mães, meu Deus, que hoje não só cuidam do lar, mas também têm que trabalhar para complementar o orçamento familiar. E às vezes, meu Deus, as forças esgotam. Às vezes a gente está tão cansado, Pai, que não consegue nem trabalhar. Mas em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus nós começamos a orar, meu Pai, para os filhos. Quantos deles, meu Deus, que podem estar se envolvendo com coisas, meu Deus amado, que são pecado, com drogas, com vícios. Quantos deles, meu Deus amado, que estão se prostituindo agora? Oh Senhor, resgata os nossos filhos, Pai. Resgata, Senhor, em nome de Jesus, aquele que está se perdendo nesse mundo, para ser encontrado por Ti, Senhor, e ter o seu lugar na vida eterna, na presença do Senhor. Repreende, Senhor, o espírito que traz contenda, que traz brigas, que traz discussões, que tem levado esse homem a pensar em deixar o seu lar, a abandonar a sua família, a essa mulher em pensar no divórcio,
os pensamentos desse pai, dessa mãe. Oh Senhor, em nome de Jesus, faz milagre. Nós estamos levantando, Pai, porque não aceitamos e não vamos deixar entregues a nossa família nas mãos do inimigo, mas em nome de Jesus, nós nos colocamos, Pai, diante do teu altar, para que o Senhor os guarde e os abençoe, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.